Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar nessa live sobre microbotox. Já ouviram falar sobre esse procedimento? Pois é, microbotox é uma técnica incrível e a gente pode estar fazendo vários procedimentos com essa técnica. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque eu tenho muito conteúdo para falar para vocês. Inclusive eu estou seguindo aqui uma linha de raciocínio, então se eu estiver olhando um pouquinho para o lado é porque eu estou vendo ali as orientações, porque eu não quero deixar de falar nada para vocês. Só vamos esperar então o pessoal ir entrando na live para a gente já começar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre microbotox. Microbotox é um procedimento incrível e a gente pode estar associando ele junto ao botox convencional. O que é microbotox? Vamos começar então falando sobre isso. Microbotox é uma técnica diferente de aplicação da toxina botulínica, uma diluição diferente também e uma forma de aplicação em alguns pontos que não pode ser aplicado a toxina botulínica convencional. E aí eu estou olhando aqui toda a parte descrita para mim não esquecer de falar nada para vocês. E hoje nessa live a gente vai falar sobre técnica, sobre os produtos utilizados, sobre diferença de agulha, qual agulha que a gente vai utilizar para fazer o microbotox, em que momento que a gente pode utilizar esse procedimento. Então não é só na parte superior, não é só no rosto, a gente pode estar aplicando aí na região inteira do nosso corpo. Então vamos lá. Microbotox, como eu já falei para vocês, é um procedimento realizado com a toxina botulínica, mas diluída em uma forma diferente. Então vamos lá, a toxina normal, geralmente ela é diluída ali de 100 ml para 100 unidades de toxina botulínica. 1 ml, para 100 unidades de toxina botulínica, se for utilizada de uma forma seca. Se for utilizada de uma forma convencional, que é uma diluição úmida, é diluída em 2 unidades para 100 ml. Já o microbotox é um procedimento que a gente faz uma hiperdiluição na toxina. Então você está fazendo um procedimento ali, por exemplo, pegou uma pessoa que tem ali acima de 40 anos, fez a linha de convergência, mas você notou que ainda abaixo dessa linha tem algumas marcas, algumas linhas de expressão que ainda estão muito marcadas. Isso geralmente acontece principalmente na região dos olhos, que a gente sabe que essa região tem uma linha de segurança e a gente não pode ultrapassar essa linha. Acontece muito também em algumas pessoas que têm aquelas linhas muito inteiras aqui, que quando ela faz o movimento tem linhas próximo à sobrancelha. Então essas pessoas a gente pode estar trabalhando com o microbotox também. Região da face completa, já vou falar logo para vocês para que a gente utiliza o microbotox no rosto completo. E aí, gente, o microbotox, ele é feito uma diluição. Vou pegar aqui as seringas para mostrar para vocês também, que hoje nós temos várias seringas, temos as seringas convencionais que podem ser utilizadas também. Então aqui eu tenho uma agulhinha normal, tá? De toxina botulínica que a gente utiliza para fazer a aplicação intramuscular. Nós temos uma agulha aqui que ela tem o bisel, a ponta, que ela é removível. Então você pode aspirar a toxina e depois acoplar uma outra ponta menor para fazer a técnica de microbotox. E a gente tem as agulhinhas de Lebel, que são agulhinhas muito pequenininhas também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quase que não dá para ver a pontinha da agulha. Então, a diferença da técnica de microbotox é que a técnica de toxina botulínica a gente vai atuar intramuscular e a técnica de microbotox a gente vai atuar
intradérmico, né? A gente não vai pegar nada de musculatura, então a gente vai só trabalhar ali na derme. E toda a derme do nosso corpo inteiro, e seus anexos, inclusive, então pelo, glândula, glândula sudorípara, tem terminações nervosas. E o que são essas terminações nervosas? São um comando que manda movimento para aquela determinada região. Então, por exemplo, quando a gente tem excesso de oleosidade, é porque a gente tem neurotransmissores mandando comando para aquela glândula sudorípara. E quando a gente faz a aplicação do mesobotox, da microbotox, a gente faz um bloqueio nesse neurotransmissor. Então a gente não tem mais aquele excesso de oleosidade, porque o nosso organismo não vai mais receber comando para gerar oleosidade. Então o microbotox, ele também é excelente para as pessoas que precisam reduzir a oleosidade do local. Por isso que a gente trabalha também o microbotox, tanto nas axilas, palma da mão, pé, porque a gente faz esse bloqueio. E esses neurotransmissores, eles estão localizados mais acima da musculatura. Então é neles que a gente precisa atuar, diferentemente da toxina que é aplicado intramuscular, que faz um efeito de relaxamento da musculatura. Então, só recapitulando, o microbotox atua na derme e a toxina botulínica atua no músculo. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vão mandando aqui para mim também. E aí, a gente tem e pode trabalhar tanto com a nossa agulhinha convencional, que a gente faz a aplicação de toxina, quanto a agulhinha de Lebel, que é a agulhinha bem fininha também. Como vocês podem ver, a técnica de microbotox, ela é feita em pápulas. O que são pápulas? Pápulas é quando a gente faz a aplicação de qualquer fármaco e a gente nota que forma uma acromia no local. Então a gente injeta superficial, então a gente faz a injeção ali com a agulha bem lateral e pega apenas a derme. E quando a gente faz essas pápulas, é sinal de que a gente está superficial. Quando a gente faz uma aplicação e não fica aquela isquemia no local, é sinal de que você aplicou um pouquinho mais profundo. Então, o microbotox é aplicado em pápulas na região. A gente vai fazer aplicações superficial. Então, dá para você trabalhar com uma agulha um pouco maiorzinha, porém você vai ter que colocar o bisel um pouquinho mais à frente e visualizar essa isquemia da agulha também. Já essa agulhinha de Lebel, você faz a aplicação dela inteira e não tem a necessidade de você ficar cuidando tanto a quantidade de agulha que entrou. Porque se a gente faz uma aplicação de microbotox com uma agulha grande e às vezes erra a mão, você pode atingir o músculo e não é essa a intenção do microbotox. É bom para a sudorese de menopausa? É ótimo, não só para quem está na menopausa, mas para as pessoas que têm o suor excessivo, não só na palma da mão, planta do pé, mas no rosto inteiro. Tem pessoas que suam aqui, ó, a região atrás da orelha, suor excessivo no couro cabeludo, pessoas que suam muito essa região, a gente pode fazer o microbotox também. Região do colo, região de pescoço, tem pessoas que têm um suor excessivo nessa região, então a gente pode utilizar o microbotox para fazer essa aplicação. Como que é feito a diluição do microbotox? Como que é feito? Nós vamos pegar aqui uma agulhinha, tanto essa agulhinha aqui, tá? Que retira a ponta, quanto uma agulhinha convencional. E a gente vai aspirar
5 unidades da nossa toxina convencional que já está reconstituída. Então, para fazer o microbotox, a gente não vai fazer uma reconstituição nova, tá? Então, a gente vai fazer realmente uma diluição daquilo que já está reconstituído. Então, a gente pega aqui 5 unidades, tá? De toxina botulínica e a gente vai fazer uma aspiração de soro fisiológico. Vou pegar aqui. Então, ó, aqui a gente tem 5 unidades, tá? Cada risquinho aqui equivalem a 5 unidades, não sei se vai dar pra ver. A gente vai fazer a aspiração do resto da seringa apenas de soro fisiológico. Então, a gente vem aqui, ó, e completa o resto da seringa. Assim, a gente vai fazer uma hiperdiluição dessa toxina. E quando a gente aplicar no local, ela não vai estar concentrada, ela vai estar hiperdiluída. Então, a gente vem aqui, ó, e aspira até completar ali a seringa. Então, aqui a gente tem 5 unidades para 1 ml de soro fisiológico. Então, isso é uma hiperdiluição da toxina botulínica. Não precisa pegar um frasco novo e fazer uma hiperdiluição no frasco, pessoal. Senão vocês vão perder completamente aquela toxina botulínica. Carol, sobrou um restinho aqui no meu frasco. Posso fazer uma hiperdiluição dentro do frasco? Pode, tá? Então, você tem ali 10 unidades que sobrou daquela toxina botulínica e você quer hiperdiluir para fazer retoques após 15 dias em alguns pontos específicos que você não pode aplicar a toxina botulínica. Você pode fazer. Então, vamos lá. Para que região que a gente pode fazer o microbotox? Região da testa. Lembram que a gente precisa fazer ali uma linha de convergência. E tem algumas pessoas que você, mesmo respeitando aquela linha, ficam com algumas linhas de expressão abaixo da linha de convergência. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma hiperdiluição da toxina botulínica e aplicar algumas pápulas próxima da sobrancelha, superficial, pouca coisa, para amenizar e melhorar aquela qualidade daquela ruga. Fez na região dos olhos também. Temos um limite para a gente usar intramuscular. Ficou umas linhas de expressão mais acentuadas próxima aqui da região dos olhos, ou algumas pessoas, essas linhas de expressão descem um pouquinho. Não dá pra gente fazer aplicação intramuscular com toxina botulínica nessa região. Faz a hiperdiluição, como eu mostrei para vocês, e apliquem com pápulas na região, tá? Então, outra queixa muito comum que a gente pode trabalhar com o microbotox é pessoas que têm rosácea. Vocês já sabiam disso? Comentem aqui pra mim. Que pessoa que tem rosácea é excelente trabalhar o microbotox. O que o microbotox vai fazer nesse caso? Ele vai fazer um bloqueio da região e todos os nossos vasos sanguíneos também contêm neurotransmissores. Então, consequentemente, o local não vai ter uma hipercirculação sanguínea, podemos dizer assim. O que é a rosácea? É quando a gente tem o excesso de circulação sanguínea no local, causando assim aquele vermelhidão. Então, muita gente tem aquele vermelhidão na bochecha, região do nariz, que fica, sabe aquele vermelhão? Então, a gente vai fazer o microbotox hiperdiluído, aplicações de pápulas nessa região também, que vai melhorar muito a questão de rosácea. Vocês não percebem que quando a gente aplica a toxina botulínica, eu apliquei a toxina botulínica na minha testa. Eu tô com a testa brilhando. Então, melhora consequentemente a região. Não é brincadeira, isso realmente acontece. Quando a gente tira essa força muscular, a nossa pele se mantém relaxada. Ela não precisa fazer tanta força. Então, ela se mantém bonita ali. E isso acontece nas outras regiões também.
Então, o Botox para hiperidrose, tanto em qualquer região do corpo, também é aplicado superficialmente, em pápulas e numa dose hiperdiluída. É assim que a gente faz. Alguma dúvida? A toxina, ela também pode ser aplicada, microbotox, com outro dispositivo. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o microagulhamento. Já ouviram falar? Microagulhamento pode ser feito tanto com um derma roller quanto com uma canetinha pen. E a gente pode fazer essa hiperdiluição e trabalhar com esses dispositivos. Qual que é a diferença de trabalhar com microbotox com derma roller ou com a agulhinha de insulina? O derma roller não consegue atingir as camadas que a agulha vai atingir. Em alguns momentos no microbotox, a gente vai pegar ali próximo da musculatura. Então, a gente acaba pegando um pouquinho do músculo e tendo mais resultado. Já com o derma roller, a gente não vai atingir essa musculatura, a gente acaba atingindo mais superficial. Então, vamos supor que a pessoa tem uma rosácea ali e você vai trabalhar com o microagulhamento. É excelente também. Então, você faz a diluição ali, como eu já expliquei para vocês, e coloca na seringa, pega o derma roller, faz a aplicação do derma roller e depois você vai injetando um pouquinho em cima aquela hiperdiluição. Ambas as técnicas tratam a mesma coisa? Ambas as técnicas tratam a mesma coisa. Porém, a toxina para hiperidrose pode ser aplicada só com agulha, tá? Mas na face a gente pode aplicar tanto com derma roller quanto com agulhinha de insulina também, tá? Em alguns casos, pessoal, tem pessoas que têm uma pele extremamente grossa, então é bacana trabalhar com agulha. Em outros casos, como por exemplo eu tenho uma pele extremamente fina, então eu posso trabalhar apenas com um derma roller, que eu já vou ter um efeito ali bem bacana. Mas tem aquelas pessoas que têm uma pele mais grossa e que a gente vai precisar atingir um pouquinho mais profundo. Estou gostando da sua explicação. Ai, que bom! Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tem bastante coisa pra gente falar. Vocês tratam a acne também? Com certeza. Inclusive, o microbotox, ele pode ser aplicado para acne, pode ser aplicado para cicatriz. Então, a gente pode... Sabe aquela pessoa que fez uma cicatriz na região do peito por colocar uma prótese? Tem médicos que já fazem a aplicação de toxina logo após a cirurgia, porque ele melhora a qualidade da pele. Ele não vai... O músculo aqui, ele não vai ficar tracionando tanto, ele vai se manter mais relaxado. Consequentemente, quando a gente tem uma cicatriz, que é a da acne também, a gente tem uma força muscular ali que fica movimentando. Quando a gente relaxa aquela musculatura, tanto a cicatriz, que é a acne também é uma cicatriz, melhora. Então, é excelente. É o melhor procedimento para tratar a acne? Não. É um procedimento auxiliar. Então, para esses casos, o que a gente vai fazer? Microagulhamento. Com derma roller, pode usar ali até um derma roller de 2 milímetros, porque depende do grau da acne, a gente precisa aprofundar um pouco mais. E pode trabalhar junto com esse microagulhamento alguns ativos para melhorar a qualidade da pele e misturar o microbotox nesses ativos também. A durabilidade é de quanto tempo aproximadamente? Como a gente não vai atingir a musculatura, a gente quer atingir o mais superficial, a durabilidade é maior, tá? Então, se você tá falando ali em questão de cicatriz, a gente sabe que a cicatriz é um tratamento um pouco diferente, então a durabilidade vai depender muito do que você vai fazer junto. Mas vamos supor que é um microagulhamento ali que você vai fazer para outros fins. A durabilidade é de até 1 ano, tá? Na região que a gente aplica a toxina botulínica. Então, ela tem uma durabilidade muito boa, tá?
E vai depender também da quantidade de vezes que você fez, da pele da pessoa, porque às vezes a gente vai fazer isso em uma pele ali que é 50 a mais, por exemplo, que precisa ser feito outras coisas junto, mas é mais ou menos esse tempo aí que dura também, ok? Vão mandando pra mim. E lembrando, né, que nós estamos aí, semana que vem vai começar uma maratona de live, que a gente vai ter mais, se vocês estão gostando desses conteúdos, semana que vem a gente vai ter muito conteúdo. Nós vamos ter live, onde o Dr. Guilherme, toda a parte que vai fazer, deixa eu só ver, maravilha, toda a parte jurídica, estética, ele vai estar vindo falando com a gente também. Vai ter muita live bacana, então participem, pessoal. Recapitulando, então, tudo que eu falei, Mesobotox, Baby Botox, Nanobotox, qual nome vocês conhecem também por essa técnica? Aplicação de pápula, Microtox, tudo isso é uma técnica de diluição da toxina botulínica e de aplicação de toxina botulínica. Então, recapitulando, para fazer a Nanobotox, Microtox, é feito em pápulas, tá? A gente não quer atingir a musculatura. Microbotox. Pode associar com Skin Buster? Com certeza. A gente tem as microdoses de Skin Buster preparada, então você vai colocar num recipiente. Geralmente a gente tem alguns recipientes que são estéreis. O Skin Buster e a diluição que você fez de toxina botulínica, tá? Faz a mistura ali e faz o seu microagulhamento. Tá? Ah, eu quero fazer com seringa o Skin Buster. Perfeito, tá? Pode fazer também. Das duas formas está correto. Tá ok? Quanto mais a gente associar, melhor. A gente tem várias mesclas, né? Temos Skin Buster, temos ativos para melhorar a questão de acne, colágeno, vitamina C, para linhas de expressão. Então, pode fazer sim essas associações. Então, ele melhora tanto rugas, rosácea, suor excessivo, oleosidade, poros dilatados, cicatrizes, tá? Cicatrizes, tanto cicatrizes de cirurgia quanto cicatrizes de acne. Pode trabalhar também. Eu tenho uma cliente que hoje, inclusive, eu tava fazendo a aplicação de toxina botulínica e ela falou: Carol, eu tenho muito suor nessa região de trás da minha cabeça, no meu couro cabeludo. Podemos fazer a toxina? Eu falei: com certeza. E aí a gente já fez a aplicação no couro cabeludo dela também. Gente, agora nesse calor, o que eu tô fazendo de hiperidrose, tanto na axila, tem gente que soa a palma das mãos e não sabe que pode fazer esse procedimento. Então é importante vocês dizer que também tem como tratar essa queixa. Se usar botox em queloide, será que dá certo? Não vai resolver a queloide, porque queloide já é outra disfunção. Então, pode melhorar, dependendo do grau da queloide, pode. Mas a queloide já não é uma cicatriz mal formada, é uma coisa que realmente a pessoa já tem, tá? Então, dependendo do grau da queloide, melhora um pouquinho, mas eu indico fazer o eletrocautério, né? Que a gente melhora bastante essa questão de queloide. Para crescimento, digo. Se usa botox em queloide, será que dá certo para o crescimento? Não entendi sua pergunta. Não entendi, Mai. Mas enfim, tudo a gente usa para ajudar, tá? Dependendo do grau ali, a gente consegue melhorar. Se o botox inibe o crescimento inibe, tá? Então, se a pessoa ali tá vendo que tá crescendo demais, você pode aplicar o botox. E aí você vai aplicar bem em cima, tá? Da queloide. Pode aplicar em cima, lateral, em toda a região que você vê que tem um acúmulo ali de produção de queratina, né? Então, você pode aplicar sim.
crescimento de pelos, não, ela quis dizer se inibe, se para de, né? Se para de aumentar a queloide do local. Acredito que foi isso. Isso mesmo, pode aplicar. E aí, vocês fazem bastante microagulhamento? Contem pra mim, que eu tô apaixonada por microagulhamentos também. Eu falo que é um dos procedimentos que mais trazem resultados e até mesmo mais resultado que as tecnologias, né, que a gente tem hoje em dia. Lavien e outros lasers, microagulhamento é vida. Inclusive, vocês podem fazer, outra dica do microbotox. Fazer o microagulhamento com a toxina botulínica na face inteira e depois fazer a aplicação intramuscular na região que você quer paralisar. Então, sempre que for fazer microagulhamento na pessoa, antes do microagulhamento, depois o procedimento de toxina botulínica. Faço pra tudo, é vida. Microagulhamento é maravilhoso. Conseguimos associar tudo com botox, isso mesmo. E como eu falei, a nossa face, o nosso corpo tem muitas terminações nervosas, né? Então, quando a gente consegue associar a queixa da paciente com a toxina botulínica, a gente consegue vender ela de várias formas, porque o Botox não é só para paralisar a musculatura, ele tem vários outros benefícios. Bom, gente, mandem aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, que a gente vai esclarecendo tudo. Microbotox, você usa 10 unidades? Vou falar aqui para vocês, não existe estudos científicos que esclareçam a quantidade de toxina botulínica que você tem que diluir, tá? Não existe até hoje, porque a quantidade de toxina, ela sempre vai ser a mesma. O que diferencia é a quantidade de soro fisiológico que você vai diluir. Então, eu quero diluir 10 unidades para uma toxina aqui de 100 unidades. A toxina vai estar hiperdiluída. A gente, quando faz uma reconstituição convencional, a gente já está fazendo uma hiperdiluição, porque o correto a gente seria usar 1 para 1. Então, quando a gente faz uma diluição de 1 para 2, já é uma hiperdiluição. Então, indiferente de quanto que você usa, tem gente que não faz diluição para fazer o microbotox, faz normal uma diluição de 2 para 1 e aplica em pápulas, tá? Sem diluir. E não existe nenhum estudo comprovando que você tem que diluir a toxina com tantos ml de soro fisiológico para se tornar um microbotox. Não, tá? Isso não existe. Existe que você tem aqui 5 a 10 ml de toxina, 5 ou 10 unidades de toxina botulínica e você misturou mais soro fisiológico para ela ficar um pouco mais diluída, tá? Então, não se liguem muito à quantidade de unidade. Temos uma base aproximadamente de valor, podemos cobrar? Gente, esses restinhos de toxina que sobram no frasco, pra gente, muitas vezes a gente vai fazer só retoque. Sempre sobra, pelo menos pra mim, sempre sobra alguns restinhos dentro da toxina e eu acabo deixando pra fazer esses procedimentos. Então, assim, a gente tem que somar mais ou menos quantas unidades. Vamos supor que você faça ali um cálculo e coloque R$10 por unidade. É uma coisa que você tem que somar quanto você cobra para as pessoas e ter uma base de quanto você vai cobrar, porque já é o restinho de toxina que você tem ali, você já não vai conseguir fazer uma nova aplicação. Então você vai conseguir vender até aquele resto de produto. E aí você vai fazer por sessões. Hoje eu também atendi uma cliente que ela fez o retorno e eu avaliei que ela ainda estava com algumas linhas de expressão aqui. Eu não cobrei para ela fazer isso. Ela estava com algumas linhas de expressão aqui embaixo e eu falei, se eu aplicar a toxina botulínica nessa região, eu vou travar o zigomático dela, vai ficar aquela bochechão. Eu nem falei para ela, mas eu peguei uma toxina, eu fiz uma reconstituição e eu apliquei algumas pápulazinhas.
Eu não cobrei por quê? Porque o que vale é o resultado final. Ela olhar e falar, caramba, essa toxina ficou bonita. Isso é tudo, porque ela volta pra mim de volta, porque eu tive um resultado bacana. Então eu fiz aqui esse microbotox, pouquinho nessa região, e eu fiz o microbotox aqui em cima, porque ela era uma paciente que tinha bastante flacidez na região, e eu não podia aplicar a toxina nessa região, então fica aquelas ruguinhas de Wi-Fi. E aí eu fiz pontinhos de microbotox ali com uma hiperdiluição só para melhorar a qualidade da pele, e ela tenho certeza que vai ficar assim extremamente satisfeita e vai voltar daqui 6 meses para aplicar o botox comigo também. E quanto tempo pode repetir o microbotox? Eu indico, gente, no mínimo o mesmo tempo de ação ali da toxina botulínica. Por mais que ela esteja hiperdiluída, a toxina tá aqui, tá? Da mesma forma da toxina que é aplicado intramuscular. Então, o nosso organismo cria anticorpos, isso daqui é um antígeno, então precisa ali ficar de 3 a 4 meses para fazer uma nova aplicação novamente. É isso? É a sua dúvida? Então, no mínimo isso, tá? Porque o nosso organismo passa pelo mesmo processo intramuscular para a parte de derme também. Vamos lá. Outra questão aqui que é bacana eu comentar com vocês também. Muito importante a gente deixar claro em algumas pacientes que sempre tem aquelas pacientes que têm aquele excesso de flacidez e que acham que só também o microbotox vai resolver. Então, não, tá? É importante fazer a associação que a gente já conversou ali antes e às vezes associar com bioestimulador para essa região, com ácido hialurônico, com outras coisas, com skin buster para melhorar, tá? Só o microbotox às vezes também não faz o que a pessoa orienta. Então sempre é bom conversar e identificar se aquilo realmente vai tratar com a toxina botulínica, tá? Alguma dúvida? Bora lá! Tô aqui pra gente falar sobre microbotox hoje. Pode ser aplicado microbotox com cânula? Eu vi esses dias alguém falando sobre isso. Não, tá? A gente não pode aplicar o microbotox com a cânula. Porque o microbotox a gente quer atingir primeira camadinha ali do tecido. A gente não quer atingir gordura, subcutâneo, músculo. Se a gente trabalha com a cânula, a gente vai trabalhar profundamente. Então, o ideal é a gente trabalhar o mais superficial. Eu queria até mostrar para vocês aqui em mim mesmo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu queria mostrar em mim como é feito a pápula. Vocês querem que eu faça isso? Comentem aqui, se vocês querem. É só na face, pescoço e colo também pode? Com certeza. Aqui, sabe aquelas pessoas que têm o colo marcado com linha de expressão? Aquelas pessoas a gente pode associar Skin Buster e toxina botulínica. Então, toda a região de colo, pescoço, que tem aquelas linhas de expressão que formam aqui com o envelhecimento, a gente pode estar associando o microbotox com o Skin Buster, com o bioestimulador para toda a região de colo. Mesma forma, dá para trabalhar com o Derma Roller e dá para trabalhar intradérmico fazendo as pápulas também. Da mesma forma, pode ser aplicado também. Fábio, você já trabalha com microagulhamento? Ó, eu vou pegar aqui um pouco de soro fisiológico e eu vou tentar mostrar pra vocês como que é feito, hein? Me valorizem, porque eu vou me furar pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou pegar um pouco de soro fisiológico aqui. E eu vou mostrar a aplicação, como é feito em pápulas. Depois que você começa a trabalhar com injetável, você fica meia louca de injetável. Você quer se furar, você quer fazer de tudo. Os dois têm o mesmo efeito, o microagulhamento e as pápulas. O microagulhamento vai atingir mais superficial, tá? Então, se você vê
que não tem linhas em excesso, que você não quer tratar um pouco mais profundo, pode fazer microagulhamento. Agora, se você notou que a pessoa já tem uma linha de expressão maior, tem uma flacidez maior, e você notou que a pessoa tem um tecido subcutâneo mais grosso, um tecido grosso, que você não vai conseguir atingir com o microagulhamento, faz pápula, tá? As pápulas, por experiência própria, é menos dolorido que o microagulhamento, tá? Então, porque a agulhinha é muito fininha. Tô querendo virar a louca do injetável também, preciso vencer esse medo. Não precisa ter medo, não. Depois que você começa, você não quer mais parar. Entendeu, Maio? Ó, eu vou fazer aqui na minha mão, hein? Jesus amado, ó o que eu tô fazendo. Ó, apliquei. Superficial. Conseguem ver aqui a pápula? Dizem pra mim. Porque acredito que não se sentiria tranquilo fazendo pápula. Gente, olha aqui, apliquei a agulha já. Qual o nome dessa agulha? Agulha de Label. Já vou mostrar aqui o rótulo pra vocês. Ó, eu vou fazer a aplicação intradérmica de sorinho fisiológico. Vocês estão vendo que eu levanto um pouquinho o tecido da minha pele e eu verifico a agulha. Isso aqui se chama pápula, tá? É quando a gente levanta a agulha e verifica que ficou esbranquiçadinho na região que foi aplicado o soro fisiológico, tá? Se você virar a agulha e você não ver que formou a isquemia, é porque você tá profundo. E se eu aplicar, por mais que essa agulha aqui, ela é fininha, assim, e não em um ângulo deitado, eu também posso atingir a musculatura dependendo do local que eu tô aplicando. Por quê? Vamos supor que aqui eu tô no músculo frontal. O músculo frontal, ele é finíssimo, tá? Então, se eu aplicar em um ângulo de 90 graus, mesmo que eu esteja com uma agulha fina, eu atinjo a musculatura. Então, vocês não podem errar nisso, tá? O ângulo, ó, precisa ser lateral e você precisa ver a isquemia da agulha no local de aplicação. Da mesma forma, aqui nessa região, tá? Pelo amor de Deus, vocês não podem aplicar a agulha assim. Ela precisa ser aplicada em pápulas no ângulo deitado, tá? Então, vocês precisam ver a agulhinha no local. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nome dessa agulha. Mesoderme. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mesoderme. É a agulhinha para você fazer microbotox, para você fazer intradermoterapia. Essa agulha é excelente. Dá para aplicar toxina botulínica intramuscular com essa agulha aqui? Não, tá? Já errei isso aqui no começo, porque eu pegava essa agulhinha aqui e eu falava, vou aplicar nas minhas pacientes, elas não vão sentir dor, é uma agulhinha super fininha. Mas o que acontece? Em algumas pessoas, o músculo frontal, ele é fininho, ok, a gente consegue atingir o músculo. Mas e aí? Aquelas pessoas que têm um tecido grosso, ou que têm um tecido maior aqui na região dos olhos, ou homens que têm um músculo mais atrofiado, que a gente precisa chegar mais profundo. Parte da glabela, a gente sabe que o músculo frontal reveste os músculos próceros e corrugadores, então a gente não consegue trabalhar com essa agulha pequenininha, tá? Então não errem nisso. Não achem que essa agulha vai ser mais tranquilinha para fazer botox que vai ter resultado. Não, tá? Isso aqui é só para fazer mesobotox, microbotox. Para fazer o intramuscular, tem que ser uma agulhinha um pouquinho maior, tá? Porque em alguns casos o músculo está mais abaixo, o tecido da derme é mais grosso também. Alguma dúvida? Mandem aí. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Que é tanta coisa pra gente falar. Bom, acredito que aqui eu tentei esclarecer o máximo de dúvida de vocês sobre o microbotox, tá? Se ficou alguma dúvida, já me mandem mensagem aqui.
que eu posso estar esclarecendo para vocês. Então, vocês viram como eu fiz ali na minha mão, tá? Superficial, não tem dor, é muito tranquilo, dá pra fazer região dos olhos, dá pra fazer região da testa. Ai, Carol, mas eu não quero paralisar a minha musculatura. O que eu faço? Porque às vezes a pessoa não quer aplicar botox, às vezes ela não quer ficar com o músculo parado. Então a gente pode oferecer o microbotox, tá? Só para melhorar a qualidade da pele. Então, aprendam a vender esse procedimento de várias formas. Assim vocês conseguem vender o procedimento. Porque não é só tratar o músculo, é tratar a pele, é tratar as outras disfunções que esse fármaco também pode ser tratado. Andressa, maravilhosa. Obrigada. Você também. Andressa tá começando também agora, né, Andressa? Nesse mundo do botox, do preenchimento. Eu falo que essa área, pra mim, tá sendo uma área muito próspera, tá? Então tá trazendo muita coisa boa pra minha vida e eu tô muito feliz com essa escolha. Pra quem não me conhece, eu sou esteticista aí há mais de 8 anos e faz uns 2 anos e meio que eu tô trabalhando já com injetável, então com o uso de toxina botulínica. E eu tô muito, muito, muito feliz com os meus resultados, com como eu tô conseguindo agregar nos meus procedimentos com esse fármaco também. Associar ele, vender ele de várias formas é fundamental. Então, acredito que seja isso hoje, tá? Mandem aqui, mais alguma dúvida? Acredito que eu consegui esclarecer o que é esse microbotox. Comecem a colocar aí em prática e oferecer esse procedimento. Postem lá sobre isso, porque eu tenho certeza que muita cliente não sabe. Assim como nós profissionais não sabemos, tem cliente que não faz ideia que dá pra gente fazer isso. Então, muito obrigada pela participação de todas vocês. Mai, foi ótimo. Muito obrigada. E vão contando pra mim, vão me mandando mensagem no direct que eu posso auxiliar em vocês em tudo que eu puder. Eu posso estar ajudando. Então, um beijão, pessoal. E até a próxima, hein? Semana que vem tem live de volta, então não percam. Boa noite. Até mais.